O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo velho continente. A gente vai falar de alface. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Liz Truss renuncia como premier do Reino Unido e perde competição para alface. Felipe, eu acho que hoje foi o recorde assim, de marcações dos nossos ouvintes. Pessoal, nunca vi tanta gente empolgada com um pé de alface. Não, você falou que acha que hoje foi um recorde? Foi um recorde, porque ela, com 45 dias entre anúncio e renúncia, ela é o mais curto governo da história do Reino Unido. Tá? Da história do Reino Unido, a Liz Truss é recordista, 45 dias no cargo. O que a alface tem a ver para começo de conversa? Assim, gente, esse começo aqui desse bloco só vai ser piada, tá? O Matias, né, repercutiu isso semana passada, né? O jornal Daily Star fez uma live com uma alface dizendo o que ia durar mais, né? O governo da Liz Truss ou aquela alface. E aí colocaram olhinhos, depois colocaram uma peruca e colocaram uma caneca de Keep Calm e Carry On. Aí, enfim, colocaram um monte de coisa. Aí quando a Liz Truss renunciou, colocaram uma luz, tipo luz de balada, colocaram umas bandeirinhas, como se a alface estivesse comemorando. E aí eu fiz uma enquete entre os nossos ouvintes. Porque o correto é a alface. Eu até falei isso no programa passado, se não me engano. No Twitter, na enquete do Twitter, por alguma, né, que ficou no ar aí por 5 horas, 8.423 pessoas votaram, e dessas, 57,5% afirmaram que falam o alface. É porque geralmente falam o pé de alface, né? Então daí acabam suprimindo o pé e fica o alface. Mantendo a cor verde, é que nem o Palmeiras. Quando deveria ser A, porque é Sociedade Esportiva. Sociedade Esportiva, mas se referem ao time do Palmeiras no masculino. E tentando explicar. E no Instagram foram 2.630 votos e 60% disse que fala o alface. Tá? Inclusive, me sigam no Instagram, tá? Felipe Figueiredo XV, tudo junto. Lembrando que vem do árabe, né? De al-Qas. E daí, eu não conheço quase nada de árabe. Não sei se o artigo al é masculino ou feminino. Daí peço desculpa. A gente precisa da ajuda do nosso Mohamed, diretor do Centro Árabe, que a gente entrevistou no Repertório para ele contar a sua história de vida. Inclusive, para quem pergunta, o Repertório vai voltar no que vem, tá? O podcast de entrevistas do Xadrez Herbal. Se você não conhece que ele existe, procura aí no seu agregador, ouve, tem um monte de programa legal. Então, a Liz Truss durou menos que um alface e se tornou a premier mais breve da história britânica. E aí, teve uma interação entre dois nossos ouvintes que eu achei sensacional. Eu vou, inclusive, roubar para minha coluna da Gazeta. Que o nosso ouvinte Cassiano falou assim: será uma pegadinha eterna a pergunta: quem era o primeiro-ministro ou a primeira-ministra quando a rainha morreu? Ninguém vai lembrar o nome da Liz Truss em alguns anos, provavelmente. E aí o nosso ouvinte Rafa disse: vai ser tipo a pergunta final de quem quer ser um milionário. Porque assim, a monarca mais longeva da história morreu no governo da premier mais curta da história. É surreal isso. E o ex... eram charás. O ex-presidente russo, né, hoje no Conselho de Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, disse: bye bye Liz Truss, congrats to let us.
Parabéns ao Alface. Lembrando que eles tiveram um estreamento recentemente, né? Quando a Liz Truss era a ministra de Relações Exteriores do Reino Unido. Exatamente. Então tá aí. E outra coisa que também tá viralizando é uma montagem com ela falando no dia 17 de outubro. I'm a fighter, not a quitter. E aí ela falando hoje, I resign. Então tá aí a série de piadas. Agora, por que isso aconteceu? Vamos lembrar que a batata dela já estava bastante assada no último programa. Quando? Primeiro, né? No penúltimo, que a gente deu o peão isolado pra ela. Inclusive, acho que ela vai levar hoje o terceiro, assim, também é um recorde. Não, que semana passada foi o ministro. Tá certo. Mas justamente, né, o que aconteceu? O governo Liz Truss publicou aquele mini budget no mês passado, que causou a libra esterlina chegar ao seu menor valor na história, um risco de inflação, o Bank of England teve que interferir no câmbio. Foi um desastre completo, porque ele basicamente previa corte de impostos, especialmente para os mais ricos, né? Então pegou muito mal, repercutiu mal na economia, até o FMI criticou o mini budget, e aí usaram inicialmente, né, o ministro da economia, né, o Chancellor, o Kwasi Kwarteng como bode expiatório. E aí uma coisa que a gente não comentou semana passada, porque não tinha ainda essa informação semana passada, meu caro Matias, soltaram fotos dele celebrando o mini budget com taças de champanhe com grandes empresários britânicos. Né? Então, assim, também contribuiu para pegar muito mal. E aí, essa semana, a batata dela continuou assando. Por quê? Primeiro, no dia 17, que é quando eu mencionei, né, que ela falou que era uma fighter e que não ia renunciar, 5 parlamentares do Partido Conservador disseram que ela deveria renunciar. Ela disse que não renunciaria, pediu desculpas pelos erros, tá? Disse que assumia a responsabilidade e anunciou que as medidas anunciadas pelo Chancellor, que renunciou, né, o Kwasi Kwarteng, elas seriam suspensas, as medidas fiscais seriam suspensas. No dia 19, a então secretária do Interior, né, o Home Secretary, a Suella Braverman, ela renunciou com uma carta criticando a Liz Truss, afirmando que a Liz Truss não tinha a confiança dos seus secretários, que ela não estava gerenciando bem o governo. Enfim, uma carta ali bastante incisiva. Nesse mesmo período, veio outra denúncia de um possível escândalo, em que o chefe de gabinete da Liz Truss, o Mark Fulbrook, né, o Chief of Staff, ele teria recebido representantes líbios no seu escritório como parte ali de um possível lobby em relação a gás, tá? Fornecimento de gás natural. Isso antes da renúncia da Suella Braverman, tá? Só para deixar isso claro. E um dos motivos da renúncia da Suella Braverman foi que ela usou o e-mail pessoal dela para enviar documentos oficiais, o que era uma quebra de segurança, né? Então, assim, ela usou lá o suellabraverman@gmail.com para enviar documento de governo, entendeu? E isso acabou pegando muito mal. Aí ela renunciou e na carta dela ela disse que basicamente que o governo era uma zona, tá? É praticamente isso, tá? Dizendo que, eu cometi aqui uma barbeiragem, mas é porque o governo é uma zona, tá? Isso no dia 19. Aí no mesmo dia 19, na última quarta-feira, estava rolando uma votação na Câmara dos Comuns sobre o fracking, né, o fracionamento, que é aquela técnica de você extrair gás ou então óleo de xisto, né, que é tida como muito poluente por algumas pessoas, né, o fraturamento hidráulico, né? Enfim, tem uma série de debates em torno dele. Recentemente foi tema de lei no Canadá, né, a gente repercutiu aqui. E nessa votação sobre o fracking, 40 parlamentares conservadores não queriam participar da votação.
Tá? Não era nem que eles queriam votar contra, eles simplesmente não queriam participar da votação. E aí teve uma série de denúncias de que alguns deles foram intimidados, foram assim basicamente empurrados para a sala do voto e tudo mais. Então chegou um cenário no dia 20, né, hoje / ontem, quinta-feira, praticamente insustentável, em que ela perdeu 2 ministros em uma semana, estava enfrentando meia dúzia de escândalos diferentes, né, uma carta de uma secretária, né, que são homólogos aos ministros, dizendo que o governo era uma zona, e ainda por cima com uma alface, sendo fonte de memes e afetando a imagem pública dela. Porque afetou, isso é fato. E aí hoje, né, ela renunciou. Ela não tinha como seguir adiante, né? Porque assim, 40 parlamentares do Partido Conservador não queriam sequer votar na medida porque eles não queriam apoiar o governo dela. 40 parlamentares, tá? Isso não é pouca coisa. Lembrando que ela foi escolhida somente pelos filiados ao Partido Conservador. Né? Isso. Né, e aí você já antecipou, então, uma coisa que é interessante a gente colocar. O Partido Conservador agora vai fazer uma verdadeira corrida para nomear um substituto, ou substituto o mais rápido possível. Por quê? É o mesmo cenário que, como a Tia acabou de lembrar, quando a Liz Truss substituiu o Boris Johnson. Porque as pesquisas de opinião dão que, se rolar uma eleição geral no Reino Unido agora, os trabalhistas vão ganhar de lavada. Tá? Por cerca de 60%, né? nas estimativas mais pé no chão, vamos dizer. Pois é, e se isso ocorresse, seria a maior vitória dos trabalhistas em toda a história. E curiosamente, as pesquisas de opinião apontam, né, que o favorito entre os conservadores é o Boris Johnson. Pois é. Com 32%, né, na pesquisa que o YouGov coletou no começo da semana. A gente também vai chegar nisso, até porque o Daily Star já tá preparando a próxima zoeira deles. Falando assim, parece que o Daily Star é um veículo que deveria ser levado a sério, né? Não é, tá, gente? Mas só pra deixar claro. Então, assim, o Daily Star ele se tornou famoso por falar de supostos escândalos sexuais da família real, enfim. Mas o fato é, o Partido Conservador tinha o Boris Johnson no poder e falou, olha, a imagem do partido tá caindo, temos que botar alguém para recuperar a imagem do partido antes das próximas eleições, que vão ser no fim de 2024. Veio a Liz Truss, conseguiu piorar a avaliação do Partido Conservador. Então, o Partido Conservador já quer, nessa próxima segunda-feira, agora, dia 24 de outubro, iniciar o processo de seleção de um novo líder do partido. Que é aquela coisa, tem que receber 100 apoios de parlamentares conservadores, e aí, se mais pessoas receberem esses apoios, né, vai ter o voto entre os parlamentares, e aí os 2 primeiros colocados vão ser votados pelos cerca de 2.000 e poucos integrantes do Partido Conservador como um todo. Tá? E aí querem fazer esse processo já agora na semana que vem, para empossar o mais rápido possível um novo líder. E aí o que você falou, quem está liderando a preferência é o Boris Johnson. E existe o debate no Reino Unido de que estariam tentando fazer ali um concerto para quê? Para que apenas o Boris Johnson receba cartas de parlamentares em apoio, porque aí elimina a necessidade de votação entre os membros. Ou seja, já na segunda-feira ele poderia se tornar o líder do partido e, consequentemente, premier. Correm por fora. Nem tanto por fora, né? O Sunak, que ficou em segundo lugar, perdeu para Liz Truss, e o Ben Wallace, o secretário de defesa. E por que essa pressa conservadora? Porque os trabalhistas já estão falando, olha, filho, vocês não têm mais legitimidade para governar, vocês só estão fazendo desgraça, tem que convocar novas eleições. E pelas eleições, os conservadores tomariam uma surra. Então os conservadores não podem, não é que não podem, não querem permitir que chegue um impasse ao ponto de ser crível uma eventual dissolução do parlamento e convocação de novas eleições, para evitar essa derrota que promete ser histórica. Por quê? E tem uma curiosidade, né, que somados o tempo de governo dos últimos 2 primeiros ministros trabalhistas, né, que é o Tony Blair e o Gordon Brown, eles superam
todos os outros primeiros ministros conservadores que vieram em diante. Né, Theresa May, Boris Johnson, David Cameron e agora Liz Truss. Então, assim, se eles evitarem uma nova eleição, os conservadores têm a maioria garantida até o final de 2024. Então, eles têm que agir rápido para evitar que o desgaste político, que a opinião pública, que tudo isso pressione por uma nova eleição. E a escocesa Nicola Sturgeon, que é a chefe de governo da Escócia, e o Mark Drakeford, chefe de governo galês, emitiram comunicados nessa quinta-feira pedindo por eleições novas, dizendo que o Partido Conservador já não tem legitimidade nenhuma em governar. E a Nicola Sturgeon... E isso surpreende no caso galês, porque o Partido Conservador é muito forte por lá. Sim, os galês não tem um grande movimento nacionalista galês, né? Tem o Plaid Cymru, mas não é tão grande assim. A Nicola Sturgeon, inclusive, disse no início da semana que a independência faria a Escócia se livrar dos problemas econômicos britânicos. Então agora o Partido Conservador vai começar essa corrida e o Daily Star já disse que existe um repolho favorito para ser o novo premier. Então, provavelmente, se for o Boris Johnson o novo premier, eles vão fazer a brincadeira com um repolho. E consegue ser melhor penteado do que o Boris Johnson. E antes da gente passar para outras notícias britânicas, é impressionante como... eu vou usar, né, tem uma expressão muito utilizada, inclusive no debate político brasileiro, né, a chamada autocrítica. Né? E é curioso como isso é um item escasso no Reino Unido. Né? Eles têm sérios problemas em olhar para a história deles. E aí, até porque, né, você reconhecer falhas significa você, né, buracos na argumentação de que é um povo destinado a governar o mundo inteiro, blá, blá. A Economist, né, fez a sua capa da semana afirmando, né, que Welcome to Brittany. Né? Então é Liz Truss, só que ali com uma parafernália de legionária romana, com um garfo com uma macarronada e um escudo com as cores da bandeira britânica, mas uma pizza, né? Simbolizando ali que os britânicos estariam agora sofrendo com a mesma instabilidade política que os italianos e tal. Primeiro, britânicos, não se comparem com a Itália, porque gastronomicamente falando, não tem nem comparação, tá? Porque assim, tudo bem que a cozinha italiana é baseada no tomate americano, na massa que é chinesa e tal, mas assim, não se compara. Segundo, assumam seus BO. Essa crise é típica, é completamente britânica. É totalmente britânico. O Boris Johnson é uma das coisas mais britânicas que podem existir no mundo, tá? Vocês acham que o que é britânico no mundo é, sei lá, é chá? Não, chá é chinês, tá? Ah, não, o que é britânico é levar a civilização por aí. Não, o que é britânico é o Boris Johnson, tá? Então, assim, assumam seus B.O. E vários políticos italianos, inclusive o embaixador da Itália no Reino Unido, criticaram a capa, dizendo que ela reproduz o estereótipo, tal. Não que a Itália seja um sinal de estabilidade política. Mas atualmente... mas assim, assume seus BO. É que nem aquela capa... Agora, acho que foi na Time, não sei... que comparava o Trump com a ideia de um ditador latino-americano, sabe? Não, cara, assume seus BO. Tipo, não, tudo que é ruim vem dos outros. Aqui só tem coisa boa. Não. Novamente, tem nada mais britânico do que um Boris Johnson. Né? E aí, em outras notícias do Reino Unido, meu caro Matias, e aí depois a gente vai passar para as notícias da guerra. Mas, primeiro, as Forças Armadas Britânicas estariam promovendo um programa para evitar que militares e ex-militares britânicos sejam recrutados pela China, tá? Isso foi uma nota da Secretaria de Defesa britânica, tá? Dizendo que uma nova National Security Bill vai criar ferramentas adicionais para lidar com esses desafios de segurança, dizendo claramente: estamos tomando passos decisivos para deter esquemas de recrutação chineses que tentam recrutar, né, com perdão da redundância, pilotos das Forças Armadas em serviço e da reserva para treinar pessoal chinês na República Popular da China. Tá? Junto com essa declaração pública, teve uma matéria da BBC dizendo que hoje cerca de 30
ex-pilotos militares britânicos estão treinando pilotos chineses com salários de até 250 mil libras por ano. Tá? É uma grana considerável. Né? E aí é aquela coisa, se você contrata o piloto para treinar o outro piloto, até vai, mas aí, o que é esse treinamento? Como é que são as táticas dos países da OTAN, quais são os padrões disso, quais são os códigos disso? Quais equipamentos? Então assim, o Reino Unido vai encarar isso como uma eventual falha de segurança. O Reino Unido também anunciou que cidadãos de Peru e Colômbia que quiserem viajar ao Reino Unido agora, por até 90 dias, como turistas, não precisarão mais de vistos, tá? Que nem cidadão brasileiro, né? Então agora cidadãos colombianos e peruanos vão poder entrar sem visto no Reino Unido. E, finalmente, última notícia de Reino Unido, o governo britânico convocou o embaixador chinês no país devido ao episódio de violência no consulado chinês em Manchester. Por quê? Estava ocorrendo um protesto ligado, né, aos movimentos de Hong Kong, os movimentos pró-democracia de Hong Kong, né, como são chamados no Reino Unido, e imagens mostram que funcionários do consulado chinês pegam um dos homens que estavam protestando, puxam ele para dentro do consulado e ele é agredido por seguranças chineses. E então as autoridades britânicas convocaram o embaixador chinês para garantir a liberdade de protesto, inclusive na frente de representações estrangeiras. Aí, meu caro Matias, nós vamos para as notícias da guerra. Começando pelo fato de que essa semana nós tivemos uma série de ataques russos contra a rede de abastecimento e geração de energia elétrica na Ucrânia, e o governo ucraniano disse que 30% da capacidade de geração de energia elétrica da Ucrânia foi afetada. Quando ele diz afetada, é possivelmente eufemismo para destruída, né, com diversas usinas sendo alvo de ataque, incluindo ataques utilizando drones de origem iraniana, né, como munições errantes. Né? Munição errante é o termo correto para o que muitas vezes é chamado na imprensa de drone kamikaze, tá? Mas o termo é munição errante. Então, cerca de 30% da capacidade de geração de energia ucraniana estaria afetada por esses ataques recentes russos. Segundo também o governo ucraniano, 1.162 vilas e cidades ucranianas passaram por blackouts e ainda sofrerão problemas no abastecimento de energia elétrica ou então passarão por medidas como racionamento. Essa talvez seja a principal questão pensando na dinâmica da guerra, porque você atacar a capacidade de geração de energia do outro país é um alvo militar. Aí a gente vai passar por dois eventos, meu caro Matias, dentro da Rússia, tá? 2 incidentes dentro da Rússia. O primeiro deles ocorreu na base de Solot, que fica no Oblast de Belgorod, bem na fronteira entre Rússia e Ucrânia, na qual 2 soldados usaram as armas do quartel e mataram 11 pessoas antes de serem mortos, e outras 15 pessoas ficaram feridas. Mataram 11 militares, tá? 2 soldados russos mataram 11 outros militares russos, incluindo um sargento de instrução. Segundo um site russo, o que aconteceu foi o seguinte: esses 2 soldados, eles eram soldados muçulmanos de origem tajique, e um dos sargentos instrutores teria feito diversas declarações, tá, dizendo que os muçulmanos seriam covardes e que Alá era um covarde e que a verdadeira guerra santa seria a guerra na Ucrânia. Tá? Além disso, os soldados muçulmanos já tinham reclamado perante os seus oficiais superiores que eles estariam sendo desrespeitados em relação aos seus horários de oração. Depois dessas declarações sobre muçulmanos serem covardes e Alá ser covarde, eles teriam pegado as armas
e aberto fogo contra o sargento de instrução e outros militares russos. Inclusive, também segundo a mídia russa, eles teriam intencionalmente poupado, outros soldados sabidamente muçulmanos que estavam na base. Então, foram 11 mortos, mais os 2 soldados tajiques, que foram mortos posteriormente, nesse incidente. O outro incidente foi que um caça Su-34 da Força Aérea Russa, um caça-bombardeio, que custa ali algumas dezenas de milhões de dólares cada uma unidade, ele caiu num prédio residencial na cidade de Yeysk, que fica no Krai de Krasnodar, bem no sul. O Krai, ele é basicamente a mesma coisa que o Oblast, tá? É mais ou menos assim, Oblast é como se fosse estado e Krai é como se fosse província, mas a diferença é só no nome, tá? Algumas regiões tradicionalmente usam o nome Krai. O avião caiu num prédio residencial, os 2 tripulantes ejetaram e ficaram vivos, mas 15 pessoas no edifício morreram numa explosão gigante, tá? Tem vídeo, inclusive, infelizmente, pelo menos 15 pessoas morreram, 26 pessoas estão feridas, 5 delas em estado grave ainda, tá? E ainda não se sabe direito o que causou a queda. Ainda não se sabe direito o que causou a queda do avião. Então, esses 2 incidentes ocorreram dentro da Rússia. Aí a gente vai passar para assistência militar, fornecimento internacional de armas, esse tipo de coisa. Por quê? Primeiro, no início da semana, o Elon Musk disse que vai continuar financiando o Starlink na Ucrânia. Ou seja, muito provavelmente o governo americano, em alguma medida, o governo dos Estados Unidos, em alguma medida, vai pagar a conta. Tá? E a outra notícia é que o governo dos Estados Unidos vai mandar um novo pacote militar de 725 milhões de dólares para a Ucrânia, especialmente de munições. E saiu hoje a notícia de que o governo dos Estados Unidos estaria cogitando apresentar um novo pacotão de assistência para a Ucrânia na casa de algumas dezenas de bilhões de dólares. Por quê? Porque aparentemente não, mas existe a possibilidade de que, se nas midterms os republicanos conseguirem maioria na Câmara, e existe essa possibilidade bem forte pelas pesquisas, os republicanos estariam dispostos a travarem maiores apoios à Ucrânia, afirmando que o governo dos Estados Unidos já mandou muito dinheiro para a guerra na Ucrânia. Então, como um último pacotão, é possível que seja apresentado mais um pacotão da casa de dezenas de bilhões de dólares. E lembrando, né, que tem setores do Partido Republicano que não veem com bons olhos o Zelensky, por exemplo. O Zelensky, alguns são admiradores do Putin, né, tudo mais. A questão da guerra da Ucrânia não é uma unanimidade dentro do Grand Old Party. E também o discurso de austeridade fiscal, né, de que estamos gastando dinheiro na guerra dos outros e tal. E, de fato, né, só em assistência militar direta já são 16 bilhões de dólares. É porque essa guerra não foram os republicanos que se meteram. Também tem isso. Outra notícia em relação à assistência militar foi que no último dia 17 de outubro, a União Europeia oficializou a criação da EUMAM Ukraine, tá? A Military Assistance Mission in Support of Ukraine, que basicamente militares ucranianos serão treinados em países da União Europeia. Eles já recebem treinamento no Reino Unido e agora eles também serão treinados em países da União Europeia. Outra notícia em relação a isso é que o governo iraniano anunciou que vai enviar mais armamentos, né, para o governo russo, inclusive agora mísseis de curto alcance, especialmente já que a Rússia supostamente estaria com problemas de munição. Tá? Então, além de drones, também mísseis de curto alcance. Por conta disso, o governo da União Europeia anunciou nesse dia 20 mais sanções contra a indústria militar iraniana por estar fornecendo esses drones, e isso é fato, tá? Assim, que tem drones iranianos sendo operados pela Rússia é fato, tá, gente? E aí, o que eu vou falar agora que é uma denúncia, digamos assim, tá? Também nesse dia 20, o governo dos Estados Unidos
afirmou que militares iranianos estariam operando na Crimeia para treinar militares russos no uso desses drones de origem iraniana. Tá? Então, que teriam militares iranianos no solo, tá? No teatro de operações, na Crimeia, para auxiliar os russos. E, além disso, a gente vai ter uma possível pegadinha, tá? Nos próximos dias, tá? Isso aqui que eu tô falando agora é uma possibilidade, não é uma notícia, tá? É juntando as peças. O que eu quero dizer com juntando as peças? Primeira peça desse quebra-cabeça. Israel ofereceu ajuda à Ucrânia para desenvolver um sistema de alerta de ataques aéreos, especialmente para Kiev. E a Ucrânia rejeitou. Nessa rejeição, criticou, né, a neutralidade israelense adotada, dizendo que a Ucrânia quer adquirir sistemas antidrones. Essa é a pecinha 1. Pecinha 2. O secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, falou que a OTAN vai fornecer sistemas antidrones para a Ucrânia. Pecinha 3. A Lituânia anunciou que vai adquirir sistemas antidrones de origem israelense. Então, o que eu estou especulando aqui? Que a OTAN vai adquirir os sistemas israelenses e vai, então, repassar isso para a Ucrânia, de alguma maneira por debaixo dos panos. Tá? Porque a Israel vai poder continuar dizendo que não está envolvido diretamente no conflito, a OTAN vai dizer que forneceu os sistemas antidrones, e tem uma coisa interessante. Para Israel, não é interessante bater de frente, né, com o governo russo pelas proximidades políticas, pelas questões de parte da sociedade israelense e tal, mas é interessante sim que Israel forneça sistemas antidrones para os ucranianos usarem, especialmente se os ucranianos compartilharem com os israelenses os relatórios de uso desses equipamentos, como foi o desempenho deles contra equipamentos iranianos. Porque os sistemas antiaéreos israelenses são baseados não, mas uma das possíveis utilidades deles é contra armamento de origem iraniana. Não necessariamente utilizados pelo Irã, mas pelo Hezbollah, por exemplo. Então, é de origem de Israel também. Falando do front, a sede do governo pró-Rússia em Donetsk foi atingida, né, por foguetes ucranianos nessa semana, um ataque com uma distância relativamente grande. O Putin, nesse dia 19, impôs lei marcial nos oblasts de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, né, os oblasts ucranianos que a Rússia anunciou anexação. O que significa? Mobilização, ou seja, a população desses lugares que ainda não está lutando provavelmente vai ter que lutar, tá? A Rússia também anunciou que vai evacuar cerca de 60 mil pessoas da região de Kherson, como parte do que o novo comandante militar russo, né, para a Ucrânia, o Sergei Surovikin, afirmou que é parte de uma luta dura e amarga pelo controle da região. Tá? Ou seja, estão prevendo uma possível ofensiva ucraniana na região. E finalmente, meu caro Matias, outras notícias, né, conectadas à guerra, antes da gente girar pelo resto da Europa. A primeira delas foi que o parlamento ucraniano, no último dia 18, anunciou que a Chechênia é um país ilegalmente ocupado pela Rússia. Né? Basicamente, tentando fomentar o separatismo e o nacionalismo em algumas regiões da Rússia. Né? A Chechênia, que lutou 2 guerras, né, por causa separatistas, na década de 90, inclusive, a Chechênia venceu, é importante lembrar isso. Né? Então, anunciaram o reconhecimento da Chechênia como uma terra ocupada pela Rússia. Né? Novamente para incentivar um separatismo. Lembrando que nós temos chechenos que lutam pela Ucrânia na guerra. Nós temos chechenos dos 2 lados da guerra. Relacionando, né, a notícia com os tadiques, a Chechênia é um país com uma grande população muçulmana também. A imensa maioria muçulmana. Também essa semana tivemos o anúncio de uma troca de prisioneiros. Né? 110 russos foram devolvidos para a Rússia e 108 mulheres ucranianas, 108 mulheres militares ucranianas, foram devolvidas para a Ucrânia. Estavam prisioneiras sob custódia russa. Autoridades russas multaram a empresa Amazon
por não ter removido conteúdo ligado ao uso de drogas. A multa foi de 4 milhões de rublos, o que significa 65 mil dólares. A grana que o Jeff Bezos tem isso no bolsinho da moeda da carteira dele. É literalmente troco pro Jeff Bezos, 65 mil dólares. A Amazon aqui na Rússia é conhecida como Tundra. O parlamento da Estônia declarou a Rússia como um estado terrorista, né? Agora os 3 parlamentos dos 3 países bálticos fizeram declarações semelhantes, lembrando que se o executivo não corroborar é uma declaração simbólica, basicamente. Belarus anunciou que precisa negociar o prazo de sua dívida externa, né, de 68 milhões de dólares, que também é troco para o Jeff Bezos, né, já que o país não estaria conseguindo pagar a dívida por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos. Ou seja, Belarus não está dizendo, não tenho dinheiro, eu vou dar calote. Está dizendo, olha, eu não estou conseguindo pagar por causa das sanções ligadas à guerra na Ucrânia, então tenho que negociar aí esse prazo. O prêmio de direitos humanos europeu, o prêmio Sakharov, foi dado ao povo ucraniano, como um todo, né, coletivamente. Também, claro, né, um prêmio muito mais simbólico. Nesse dia 19, a Finlândia anunciou planos para construir uma cerca por toda a sua fronteira com a Rússia, tá, que é uma fronteira bastante extensa, inclusive. E, finalmente, Espanha, França e Portugal anunciaram um acordo nessa quinta-feira, dia 20, para construir um gasoduto que vai ligar a Península Ibérica a Marsella pelo mar Mediterrâneo, ou seja, não vai passar pelos Pirineus, possibilitando que mais gás que venha da África, que passa pela Península Ibérica, vá então para a França e a Europa continental. Saindo da guerra, meu caro Matias, vamos passar por algumas breves notícias europeias. Começando pela Suécia, né? A gente vai da Rússia para a Suécia, já que o partido, né, dos democratas suecos, o partido que tem suas origens nos nazistas suecos, que agora fará parte do governo, teve que expulsar uma das suas integrantes, a Rebecca Fallenkvist, porque ela decidiu postar nas suas redes sociais xingamentos a Anne Frank. Aí eu me pergunto, o que leva alguém a xingar uma menina que foi morta aos 15 anos pelos nazistas num campo de extermínio? O que leva uma pessoa a fazer isso? Talvez seja uma simpatia pelos assassinos dela, não sei, não consigo pensar isso. Mas enfim, ela foi expulsa do partido e o novo governo sueco anunciou que vai extinguir o Ministério do Meio Ambiente. O Partido Verde emitiu uma nota de repúdio. Pois é, né? Inclusive, o anúncio foi feito pelo parlamentar Richardson Salesson. Ele disse que é necessário passar a Boyadson. Falar sueco é fácil, é só você colocar um som no fim. Brincadeiras à parte. Na Alemanha, o chefe de cibersegurança da Agência Federal de Inteligência Alemã foi demitido, o senhor Arne Schönborn. Ele foi demitido porque ele teria ali elos com a Rússia, já que ele teria ligações, na verdade, com ex-agentes de inteligência russos que operavam na antiga Alemanha Oriental. Um deles foi um tal de Vladimir Putin, inclusive. Né? Da Alemanha a gente cruza o Reno, vamos para a França. Primeiro repercutindo um vídeo que circulou bastante, inclusive nossa querida Ana Kay que nos mandou, que atletas de parkour em Paris estão desligando os letreiros luminosos das lojas e dos lugares e tal, para economizar na energia, né? Dizendo que, já que todo mundo vai ter que pagar essa conta, a loja da Rolex aí também vai ter que desligar o letreiro, e eles vão lá e sobem, escala na parede, vai lá e desliga o letreiro e tal. E é curioso no vídeo porque o interruptor fica para fora. Qualquer um pode acessar. Assim, eles não estão vandalizando, né? Exatamente, achei isso muito curioso. Mas uma medida simbólica, né? Porque não tem efeito prático, né? Não sei, se desligar todos, talvez economize uns 10 euros, não sei.
falando em França, começou na terça-feira agora uma greve geral na França, envolvendo transportes e diversos setores de serviços. Tá? Inclusive suspensão de aulas, também atingiu ali alguns setores de saúde, protestando contra a inflação, pedindo por melhores salários, né? Lembrando que já tinha greve nas refinarias, que a gente comentou no programa passado, e agora na terça-feira, dia 18, começou greve geral. Uma semana comum na França. Pois é, quantos veículos tacaram fogo? E o governo francês, por sua vez, o Emmanuel Macron, disse que pode usar os poderes constitucionais da presidência para aprovar o orçamento de 2023 sem que ele passe pelo parlamento, já que o parlamento francês promete reprovar o orçamento. A primeira-ministra, Elisabeth Borne, disse que é nossa responsabilidade garantir que o país tenha um orçamento. Da França, a gente cruza os Alpes, não necessariamente precisa cruzar os Alpes, né? A gente vai ali pela costa e tal, vamos para a Itália com algumas notícias, né? A primeira delas é que, uma imagem que também circulou bastante, alguns dos nossos ouvintes certamente viram, né? A jogadora de vôlei da seleção italiana, a Paola Egonu, ela, aos prantos, né? Ela chorando, ela afirmou que pararia de defender a seleção italiana. E isso após a Itália ser eliminada na semifinal da Copa do Mundo de Vôlei Feminino pelo Brasil. Ela nasceu na Itália, em Cittadella, de pais nigerianos. Tá? Ela é uma cidadã italiana, chamada Paola Egonu, que é um sobrenome de origem nigeriana, negra. Tá? Então, assim, muitos dos comentários... E por que ela anunciou isso aos prantos? Porque ela recebe muitas mensagens de ódio, muitas críticas, que ela não seria uma italiana de verdade, ela não deveria se defender a seleção italiana, enfim, porque ela é negra. Ela anunciou isso e isso acabou repercutindo, inclusive, também na política italiana, né? Com diversos parlamentares defendendo que ela possa defender a seleção italiana, inclusive o Mário Draghi, né, que é o primeiro-ministro demissionário, né, o primeiro-ministro aí que até o novo governo italiano ser formalizado, ele ligou para Egonu, ele telefonou para ela, dizendo que ela é uma fonte de orgulho para o esporte italiano e que as crianças italianas se inspiram nela. Então, é um debate muito presente na Itália recente, inclusive com aquelas declarações racistas que a gente repercutiu aqui, porque nos últimos anos, né, que nós começamos a ter pessoas negras italianas ganhando muito alcance. Né? No futebol, talvez o maior exemplo seja o Balotelli. Né? O Balotelli uma vez até usou aquela camisa, né? Porque sempre sou eu, um negócio assim. Why Always Me, né? Why Always Me. Também relacionado à imprensa britânica. Também, né? Porque ele na época jogava no Manchester City e tal. Aí tem o caso do Kabila Me, né? Que é o menino do meme do... Eu não consigo explicar, eu tô gesticulando. Que ele começou tirando sarro dos tutoriais extremamente complexos para solucionar coisas simples, né? E ele é de origem senegalesa, né? E só conseguiu a nacionalidade italiana recentemente, né? Também. E ele nasceu no Senegal, mas a família foi para a Itália, acho que quando ele tinha 2 anos de idade, um negócio assim. Ele cresceu em Milão e ele tem mais de 100 milhões de seguidores do TikTok, sabe? Todo mundo sabe de quem eu tô falando. Sim. Ele é parça do Luva de Pedreiro agora. Né? Pois é. Não, ele virou modelo, acho que da Hugo Boss, Sim, uma marca grande. Acho que ele é um dos maiores TikTokers do mundo. Então, assim, e aí o que acontece? É uma personalidade negra, italiana, ganhando muito alcance. Ele se encontrou com o Del Piero, com um monte de celebridade italiana e tal. E gera essa discussão, né? Sobre se os negros seriam italianos de verdade, né? Alguma coisa assim. E em relação a Egonu, quem veio em apoio a ela foi a ex-capitã da seleção italiana, a Francesca Piccinini, que inclusive chegou a jogar no Brasil, no qual ela culpou bastante também o alcance, né, das redes sociais, né, se solidarizando com
a atual jogadora da Azzurra. E para quem não sabe, tá, gente, nós tivemos generais, centuriões romanos que eram negros, tá? Só para deixar claro, porque existe muitas vezes esse embranquecimento do passado europeu, e um dos exemplos talvez mais conhecidos é São Maurício, que era um general romano, né, de origem egípcia, e era negro, né, e é santo, porque foi martirizado pela fé e tudo mais. Continuando nessas notícias italianas, né, o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Itália anunciou que vai retirar da sua parede uma foto do Benito Mussolini. Já que um secretário, alguma coisa assim, colocou lá a foto lá. E o Berlusconi foi gravado, né? O Berlusconi, assim, né? Ele foi gravado, né? Chamando a Giorgia Meloni, né, a líder do Fratelli d'Italia, que é né, tudo indica que ela será a nova primeira italiana, ele dizendo que ela é mandona, que ela é condescendente e insuportável. Ele também disse que o Putin é um grande amigo, que ele mandou uma carta muito carinhosa para ele, o Putin mandou uma carta muito carinhosa, e que o Putin mandou para ele 30 garrafas de vodka e que ele retribuiu o presente com garrafas de lambrusco. E o detalhe é que foram 20 garrafas de vodka, tá? Não 30. Mas a Comissão Europeia disse nessa quinta-feira, dia 20, que as 20 garrafas de vodka que o Berlusconi recebeu de presente violam as sanções contra a Rússia. Tá? Então, enfim, Berlusconi, eu não sei nem como descrevê-lo, né? Aí, para a gente fechar a parte das notícias, né? Tivemos uma notícia muito triste, muito deplorável, né? A palavra é deplorável. Essa semana que foi, na segunda-feira, dia 17, a ONU solicitou uma investigação, já que 22 homens foram abandonados nus na fronteira entre Grécia e Turquia, eles de origem síria e afegã, com os dois países trocando acusações sobre quem teria feito aquilo com esses refugiados, né? Tipo, a Grécia disse que os homens foram levados para a fronteira em veículos turcos, que os obrigaram a tirar a roupa, enquanto a Turquia disse que eles foram levados à região por navios gregos que os teriam tirados do mar, ordenado eles tirarem a roupa e colocado eles na região da fronteira. Tá? É mais um episódio de troca de acusações entre Turquia e Grécia. São países que têm uma animosidade histórica. Vamos lembrar que os dois países vão passar por eleições ano que vem. Os dois países reivindicam campos de gás no Mediterrâneo Oriental. Então, assim, se os dois países não fossem da OTAN, era muito mais provável uma guerra, tá? Mas hoje em dia já não é impossível não, tá? E finalmente, meu caro Matias, é demais pra minha cabeça. Vamos lá. Pois é, no último dia 17, olha só, gente, na cerimônia da primeira turma, tá? Da admissão da primeira turma da Academia Diplomática Europeia, em Bruges, na Bélgica, que vai formar diplomatas da União Europeia, porque hoje os diplomatas da União Europeia eles vêm dos países membros. Então o diplomata ele está em serviço espanhol e ele, entre aspas, é emprestado para a União Europeia. Agora não, agora nós teremos a formação de diplomatas da União Europeia. Estava participando, né, o líder, né, o chefe da diplomacia da União Europeia, o Josep Borrell, que é espanhol, de origem catalã, foi filiado ao PSOE, ou seja, ele é um cara que deve se imaginar muito progressista, um cara muito legal, meio intelectual, meio de esquerda, como dizia aquela brincadeira antiga. Já foi integrante de governos espanhóis e tudo mais. E ele falou que a Europa é um jardim e que o resto do mundo é uma selva. E a selva pode invadir o jardim. E não adianta construir muros, porque a selva pode crescer mais ainda. É importante, então, que os jardineiros vão até a selva. Aí eu me pergunto se esse maldito tá no século XIX para falar essas coisas. Então, assim, porque é impressionante, cara. É impressionante.
A total falta de noção. E quando eu digo falta de noção, é em todos os critérios possíveis. Porque, primeiro, se a gente pensar nas palavras que ele usou, ele está sendo o bom e velho racismo. Né? Na Europa é um jardim, o resto do mundo é uma selva, então os jardineiros têm que ir até a selva. Né? Só faltou falar em fardo do homem branco, que nem o Rudyard Kipling. Né? Só faltou falar em missão civilizatória das expedições espanholas para os incas e para os astecas. Segundo, ok, a Europa é um jardim, a Europa é um lugar que nós temos um alto índice de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Né? Eu já fui à Europa, já tive esse privilégio. Talvez um dia, num futuro, talvez não tão distante, eu moro em algum país europeu pensando nos meus estudos, pensando no mestrado, alguma coisa assim. Temos diversos ouvintes que moram na Europa, né? Só que não podemos esquecer, Sr. Joseph Borrell, que muito desse jardim foi regado a sangue do pessoal da selva. Né? Que muito dessa riqueza que hoje permite esse status europeu foi explorado, né, em outras regiões. E é importante evitar alguns anacronismos, né? Porque assim, ele estava falando em Bruges. A Bélgica é um país que enriqueceu ontem, tá? Em algumas regiões, tá? Tirando o porto de Antuérpia, que sempre foi uma região historicamente rica por conta do comércio e tal. Mas assim, eu acho, Sr. Joseph Borrell, que os congoleses teriam algum problema com essa frase, tá? Porque assim, algumas estimativas, tá, Sr. Joseph Borrell, colocam, né, que vamos lembrar, os congoleses, eles eram mortos, trabalhavam até exaustão, enquanto o monarca criminoso Leopoldo II, que está sentadinho no colo do capeta, enriquecia, e que algumas estimativas colocam na casa de quase $1 trilhão o que foi extraído do Congo. A gente sempre faz questão de lembrar que a mutilação como punição, ela foi introduzida na África pelos belgas. Sim. No Congo, que o pessoal da selva não se cortava sozinho. Pois é. Né? E por que eu falei da questão do anacronismo, meu caro Matias? Porque, primeiro, isso não foi 500 anos atrás, não foi 1000 anos atrás, foi ontem. Tá? O Congo era uma colônia belga até 1960. E segundo, mesmo na época do maldito Leopoldo II, existia denúncia dessa violência. Por exemplo, com a famosa obra Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que uma edição em português, inclusive, da editora Antofágica, tem um prefácio desse tonto que vos fala. Né? Então assim, não é que ninguém sabia da violência, não, ela era denunciada naquela época já, tá? E terceiro, Sr. Joseph Borrell, quando você fala que o resto do mundo é uma selva, só para lembrar, quando a gente coloca essa exploração imperialista pela Europa em relação a outros países do mundo, vou lembrar que ela é uma via de mão dupla muito perversa. Por quê? Porque você tem o recurso natural ou o fruto do trabalho, é importante lembrar isso, é o fruto do trabalho também, tá? Milhões de indígenas americanos trabalharam para construir riqueza na Europa. E por que eu disse que é uma via de mão dupla perversa? Porque além de você mandar essa riqueza para lá, você usurpa a riqueza que deveria estar aqui. Então, esses milhões de indígenas, de africanos, de asiáticos, trabalharam e tiveram a riqueza que eles teriam construído nos seus países usurpada. Então, não é que eles estavam, né, deitados em berço esplêndido. Eles estavam trabalhando até a exaustão, até a morte. E o fruto desse trabalho não era aproveitado por eles mesmos. Que é a regra número 1, né, tá na Bíblia isso, né, de você colher o fruto do seu próprio trabalho, com a força das suas costas e o suor da sua fronte. Né? E terceiro, Sr. Joseph Borrell, o senhor esquece que a União Europeia precisa de parceiros e que a União Europeia, no médio e longo prazo, vai enfrentar diversos problemas. Né? A parcela da população global europeia é pequena e está diminuindo. A parcela da riqueza global também está caindo com a ascensão de China, Índia e outros atores. Até 2030, muito provavelmente, a Índia vai superar, né, os países europeus em riqueza, em PIB. Tá? A articulação interna europeia está numa encruzilhada por conta da guerra na Ucrânia, por conta de uma série de problemas. Tanto que a frase do Joseph Borrell foi tão absurda, as declarações dele foram tão absurdas e tão deslocadas
tanto da história quanto da realidade presente, uma visão eurocêntrica, paternalista de mundo, né, de que os jardineiros têm que ir até a selva, que ele recebeu condenações, inclusive, de diversos diplomatas e políticos europeus ou tão de aliados da Europa. O embaixador do Canadá na União Europeia, por exemplo, se disse horrorizado com as declarações de Joseph Borrell. Então, assim, o senhor Joseph Borrell, com todo respeito, renuncia, sei lá, vai fazer alguma coisa na sua vida, eu não consigo, sabe? Olha a cagada que você me fala, olha a burrada que você me fala, sabe? E, novamente, eu, por exemplo, ele falou do muro, tenho certeza que ele deve ter se achado super inteligentão, alfinetei o Donald Trump, né? Ele deve se achar mega, né, um progressista. Tem muro na Espanha, porra, ali em Ceuta. Em Ceuta, é. Pois é, e assim... A fronteira mais vigiada do mundo. Pois é, ele deve se achar, os caras, não, eu, racista, mas eu até tenho um amigo marroquino, né? Ele deve ter soltado essa frase já um dia, né? Alguma coisa assim. Enfim, eu não tenho mais cabeça pra isso, sabe? Mas assim, puto, o jardineiro tem que ir até a selva, o mundo é uma selva,